Olá, alunos da primeira série do ensino médio do Colégio Força Máxima. Sou o professor Herman, sou professor de literatura e hoje nós vamos estudar o capítulo 10. Literatura medieval. Você já ouviu falar em amor recíproco infeliz? Para muitos, esse parece ser um questionamento fácil de ser respondido, pois parte-se do pressuposto que, se existe amor, existe felicidade. No entanto, os primórdios da literatura portuguesa e, consequentemente, da brasileira, dizem o contrário. Narrativas em que os amantes têm sentimentos recíprocos, mas por algum motivo não podem ficar juntos, são extremamente comuns no medievo. Nas histórias medievais, o casal apaixonado se via preso em uma rede de desejo incontrolável, o que os colocava em confronto com padres, pais, vizinhos e até mesmo cônjuges. Nelas, encontramos maridos enfurecidos por esposas atraídas por outros homens, mulheres fazendo acusações falsas contra os homens que as rejeitavam, homens e mulheres enfeitiçados uns pelos outros. Sabe-se que o século XII inventou a questão do amor versus paixão, e desde então toda a história cultural do Ocidente começou a explorar e ovacionar a ideia de morrer por amor, de Shakespeare até Titanic. E essa é uma das temáticas abordadas neste capítulo. Expectativas de aprendizagem. Identificar os componentes do panorama literário pertencente à Baixa Idade Média, identificar os tipos de cantigas dessa época e seus elementos específicos. Bom, primeiro de tudo, nós precisamos entender como era essa sociedade na Idade Média. Essa sociedade europeia da Idade Média, ela apresentava apenas 2% da população alfabetizada. Tá? Além disso, nós temos uma estrutura social estática. Né? Por quê? Nós temos ali o clero, a nobreza e o povo. O clero era a igreja, né? A igreja católica. A nobreza, as pessoas que possuíam dinheiro e títulos. E o povo é o restante da população. O que acontece? Nós temos ali essa sociedade, ela é estática por quê? Porque o clero, né, a igreja sempre vai ser igreja. A nobreza, o título era hereditário, né? Quem era filho de nobre continuava nobre e o pobre continuava pobre. Então essa sociedade estática. Além disso, nós temos ali nessa situação o teocentrismo, tá? Deus no centro. Então a igreja era representante de Deus na terra e tudo que era feito, tudo que era realizado tinha que passar pelo aval da igreja. A igreja tinha que concordar ou não. Outra situação que nós temos aqui na Idade Média é a questão do feudalismo. Né? O feudalismo traz aquelas relações de vassalagem, suzerano, vassalo, feudo. Isso tudo será trazido para a literatura da Idade Média, que é o chamado trovadorismo. Tá bom? Bom, vocês devem estar se perguntando, como é que surge uma literatura na Idade Média se apenas 2% da população era alfabetizada? Né? Como é que isso vai surgir? A literatura surge, então, na Idade Média por meio das cantigas. Né? O que são as cantigas? São poemas acompanhados por instrumentos de corda. Para quê? Para que isso? Para facilitar a memorização. Porque as pessoas ouviam, gravavam, memorizavam e reproduziam. Tá? Então, essa literatura inicial, esse trovadorismo, as cantigas, são textos orais, né? Eles se propagam de forma oral. Claro que depois, né, foram escritos e tal, mas o princípio ali dessa literatura é uma literatura oral, tá bom? E aí nós temos as cantigas. As cantigas, elas se dividem em cantigas líricas e cantigas satíricas. As cantigas líricas também apresentam uma divisão e trazem pra gente a questão da cantiga de amor e cantiga de amigo, e as cantigas satíricas apresentam também a divisão entre cantigas de escárnio e cantigas de maldizer, tá bom? Claro que elas são diferentes e nós precisamos saber as características
de cada uma dessas cantigas. Vamos lá? A primeira parte aqui, nas cantigas líricas, nós temos as cantigas de amor e as cantigas de amigo. As cantigas de amor trazem pra gente a autoria masculina, ou seja, quem escreve, quem compõe as cantigas é o homem. E o sentimento também é um sentimento masculino, tá? O homem que vai se colocar ali, o homem que será o eu lírico da cantiga de amor. A origem é uma origem provençal, tá? O ambiente retratado é o ambiente palaciano, ou seja, os palácios, os castelos, tá? E nós temos as convenções do amor cortês. Quais são essas convenções do amor cortês? A primeira é a idealização da mulher. A mulher é sempre vista, é sempre tratada nas cantigas de amor como perfeita, como inatingível, tá? Como uma dama, uma verdadeira senhora. E ela não erra. Essa mulher, ela é inatingível, ela não erra, ela não comete erros, ela não peca. Ela é sempre vista numa posição superior ao homem. Essa mulher é sempre superior, tá? Nós temos a vassalagem amorosa. Lembrando que nós temos, historicamente, o período do feudalismo. O homem vai trazer isso para a cantiga, tá? E aí, como que ele vai tratar essa mulher, né? Essa mulher será tratada de senhora, de princesa. O homem vai se colocar como um servo, tá? Como um escravo dessa mulher, beleza? E nós temos também a expressão da coita. O que que acontece? Toda vez que a gente fala da coita, a gente está falando do sofrimento, né? Esse homem, essa cantiga de amor, é uma cantiga de sofrimento. Por quê? Porque o homem, normalmente, ele é um servo e ele é apaixonado pela dama, né? Pela senhora. E aí o que acontece? Pelas relações sociais, esse amor é impossível de acontecer. E, de fato, ele não acontecerá. É um amor totalmente idealizado, tá? Esse amor nas cantigas de amor, ele não ocorre nunca. E aí o homem, ele se coloca ali na posição de sofrido, né? Ele ama tanto essa mulher, e essa mulher é perfeita, só que ele é tão inferior, ele é tão abaixo dela que nunca eles vão se encontrar, né? Que ela não deve nem saber da existência dele. Ou quando ela sabe, quando ela sente algo por ele, ela também não pode ferir os princípios sociais, digamos assim, e se entregar para esse homem, para esse servo. Por quê? Porque as relações sociais não permitem. E ela, por ser uma dama perfeita, por ser uma mulher perfeita, ela jamais se deixará levar pelos instintos, pelos desejos e terá algo com esse homem, com esse servo, tá? Então, sempre nas cantigas de amor, nós vamos trazer essa visão da mulher como perfeita, como inatingível, e o homem ali, escravo, servo dessa mulher, né? Sempre se colocando ali à disposição dela e sabendo dessa disparidade que existe entre eles, tá? Então a expressão da coita é justamente isso, é esse sofrimento que o eu lírico traz na cantiga de amor, porque ele sabe que esse amor que ele sente por essa mulher nunca será concretizado. É um amor totalmente idealizado, tá bom? Depois nós temos as cantigas de amigo. Nas cantigas de amigo, nós temos a autoria também masculina, ou seja, o homem que escreve. Só que o sentimento é o sentimento feminino. Na cantiga de amigo, o eu lírico é um eu lírico feminino, ou seja, a mulher sofre, dessa vez é a mulher quem sofre. Essa mulher, ela sofre pelo amante, pelo amigo, pelo namorado ausente. Tá claro? A origem é o galego-português. O ambiente retratado é um ambiente rural, é um ambiente campestre, tá? Este amor é um amor realizado, é um amor concretizado, diferente da cantiga de amor. A cantiga de amor traz um amor idealizado. Na cantiga de amigo, esse amor, esse encontro da mulher, né,
com o namorado, amigo ou amante, ele é real, ele ocorre de fato. Só que o que acontece? Após esse encontro, o homem vai embora. E aí a mulher sofre, esse sofrimento feminino ali que eu coloquei, ela sofre por esse amante, por esse namorado ausente. Ela sofre porque ela tem saudades desse homem, tá bom? Nós temos elementos do cotidiano, porque a gente está falando, quando a gente fala dessa mulher que se envolve com esse amigo, esse namorado, esse amante, é uma mulher da plebe, né? Uma mulher da população, não é uma dama, né? Não é uma senhora, tá? Porque a senhora, ela não, jamais vai se envolver com um homem que não seja o marido dela, a pessoa a quem ela está destinada a se casar, né? A mulher retratada na Cantiga de Amigo já é a mulher que faz parte do povo, tá bom? E aí nós temos esse sofrimento feminino, a mulher sofre, ela chora com saudades desse namorado, desse amigo, desse amante, que eles têm o encontro e ele vai embora, tá bom? Outra característica da Cantiga de Amigo é a questão do paralelismo e do refrão. Paralelismo, gente, é a disposição dos versos mesmo. Por exemplo, nós temos AB, AB, né? A rima AB, AB. E aí eu tenho o refrão, né? O refrão é a repetição ou de um verso ou de uma estrofe inteira do poema. Então, por exemplo, eu tenho uma canção de amigo. Aí eu tenho os versos AB, AB, refrão. AB, AB, refrão, tá bom? Ou então AA, BB, refrão. Aí vai da escolha de quem escreve mesmo, tá bom? Então essas são as principais diferenças entre as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Beleza? Dando continuidade, nós temos também as cantigas satíricas. As cantigas satíricas não vão falar mais de amor, e sim elas vão criticar algo ou alguém, tá? E aí nós temos dois tipos também dessas cantigas. Nós temos as cantigas satíricas de escárnio e as cantigas satíricas de maldizer. As cantigas satíricas de escárnio, elas apresentam críticas indiretas. Ou seja, eu vou falar mal de alguém, eu vou falar sobre um fato, mas eu não vou deixar claro que eu estou falando de determinada pessoa, que eu estou falando de determinado fato. Eu não vou deixar isso explícito para o leitor, tá? Nós temos na cantiga de escárnio o uso da ironia e o equívoco. Por que a gente tem o equívoco? Porque o objetivo das cantigas de escárnio é fazer uma crítica indireta. Ela não quer, o objetivo dessa cantiga não é dizer de quem eu estou falando. Então o equívoco se dá por isso, porque o leitor começa a pensar que o autor está falando de alguém e aí tem uma outra estrofe ali que ele se confunde. Ele fala, não, ele estava falando da pessoa A, mas agora ele está falando da pessoa B, e ele fica nesse equívoco, nessa confusão, sem saber de quem de fato a cantiga fala, a cantiga critica, porque são críticas indiretas. Gravem isso. Cantigas de escárnio, críticas indiretas. Nós temos também as cantigas satíricas de maldizer. Aí muda a figura. Por quê? Nas cantigas de maldizer, nós temos críticas diretas. Ou seja, eu vou falar mal de alguém, eu vou dar nome, endereço, eu vou deixar claro sobre quem eu estou falando. Não vai ter equívoco, não. O leitor vai pegar a cantiga e vai entender sobre quem está sendo feita a crítica, tá certo? A intenção é difamatória, ou seja, é menosprezar, é criticar, é humilhar a pessoa da qual eu estou falando ali na cantiga de maldizer. E é comum o uso de palavrões e xingamentos, tá certo? Então essas são as diferenças entre as cantigas de escárnio e de maldizer. Nós temos também um outro tipo de cantiga, que são as cantigas de Santa Maria, tá? Que a apostila traz pra gente. Completamente opostas às cantigas de escárnio, o objetivo destas é exaltar e enaltecer a Virgem Maria. As relações do homem com o sagrado e com o sobrenatural tornam-se presentes, ao passo que,
Nessas cantigas aparecem os milagres da santa. Piedade e conversão, portanto, regem as temáticas nessas cantigas de cunho narrativo. Então nós temos também que observar as cantigas de Santa Maria. São cantigas em louvor à Virgem Maria, tá bom? Bom, uma outra situação que eu trouxe pra gente é quando nós temos o fim das cantigas, nós temos o declínio das cantigas, né? As cantigas atingem o auge e aí começam a perder a popularidade. Surgem então as chamadas novelas de cavalaria. O que são as novelas de cavalaria? São os primeiros romances, são as primeiras narrativas. E o objetivo delas é falar sobre os cavaleiros, tá? Sobre as aventuras dos cavaleiros. E aí nós temos 3 ciclos para as novelas de cavalaria. O primeiro ciclo é o chamado ciclo clássico. São novelas que narram a Guerra de Troia e as aventuras de Alexandre o Grande. Então nós estamos falando da Grécia, tá? O segundo ciclo, o ciclo arturiano ou bretão, são as narrativas do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. Aí o nosso foco já é a Inglaterra. E por último, nós temos o ciclo carolíngio ou francês. São as histórias sobre o rei Carlos Magno e os 12 pares de França. Na França, esses 12 pares de França são o exército da França. Tá bom, pessoal? Bom, por hoje é só. Espero que tenha ficado claro as diferenças entre as cantigas, tá bom? Façam os exercícios, tirem as dúvidas nas aulas ao vivo e até a próxima!